Então, nossa segunda aula, né, na verdade, a gente pode considerar que essa é a primeira aula. A aula anterior foi só uma pequena revisão do que vocês devem ter visto já em estatística. Vamos começar com a disciplina. O nome da disciplina é Métodos de análise de dados, né? E aí, como é que a gente pode entender essa disciplina, né? Nós vamos aqui aprender um conjunto de métodos, tá? De métodos estatísticos. E aqui você entenda, por conjunto de métodos, a gente vai aprender o método teórico, tá? Tanto na teoria como na prática. Tá? Sempre a gente vai aprender primeiro na teoria, para depois pegar alguns dados. A gente vai tentar utilizar dados reais, tá? De problemas reais, para ilustrar o que a gente encontra lá na teoria, né? E qual o objetivo principal, tá? O objetivo principal dessa análise é evidenciar ou refutar hipóteses, tá? Então, no começo, tá, vai ficar mais abstrato, tá, na introdução, sempre um pouco mais abstrato. Aí a gente vai menos abstrato quando a gente for falar em teoria, vai ficar mais palpável quando a gente for falar dos resultados práticos, tá certo? Em alguns casos, esses métodos estatísticos podem ser utilizados para fazer previsões, tá? Então, em alguns casos, nós podemos utilizar esses métodos para realizar previsões. Tudo bem? Então, são métodos, certo? São diversos métodos, mas esses métodos, eles têm uma metodologia padrão que pode ser seguida, tá certo? Então, qual vai ser a nossa metodologia? Metodologia que, quando vocês forem trabalhar nos problemas de vocês, utilizando dados, tá? Vocês vão ter que seguir. Metodologia científica para esse tipo de abordagem, tá? Bem, a nossa metodologia vai ser dividida em algumas etapas, tá? Então, a primeira etapa vai ser a formulação de uma hipótese teórica. Tá? Então, isso aqui tem a ver com problema de pesquisa, né? Então, você sempre vai utilizar a metodologia para solucionar um problema de pesquisa, né? Então, você pode, por exemplo, se perguntar se as pessoas que têm melhor qualificação, tá, elas têm um maior rendimento mensal, tá? Tem maior renda mensal. Então, essa é a primeira pergunta, tá? Que é a que vai motivar teu problema, né? A tua pesquisa. E aí você tem que formular a hipótese correta, né? Como eu digo, pessoas mais bem qualificadas tendem a ter renda maior. Bem, você precisa deixar muito claro, muito objetivo o que é para você qualificação maior e o que é uma renda maior, tá? Então, por exemplo, qualificação maior
você pode pensar em termos de anos de estudo. E renda maior, você pode pensar em termos de salário, tá, mensal da pessoa. Então você pode formular uma hipótese a partir daí. Qual a hipótese intuitiva de vocês? Que a pessoa que tem maior número de anos de estudos ganha mais ou ganha menos do que uma pessoa que tem menos anos de estudo? O que vocês acham? Intuitivamente, né, ganha mais. Claro que você pode dizer, mas eu conheço o cicrano ali, Ronaldinho Gaúcho, que não tem faculdade, não tem nada e ganha milhões de reais por mês. Tá, tudo bem, mas são exceções, né? Inclusive, a gente tem um nome próprio para isso que a gente chama de outliers, né? São pessoas ou observações, né, que estão muito fora dos outros dados observados. Então, a nossa resposta para a nossa hipótese, ela nunca vai ser em termos absolutos, né? Porque, enfim, sempre vão ter exceções. Então, você vai responder isso sempre em termos de média. Então, a pergunta é, em média, pessoas que estudam mais ganham mais? Então, sua pergunta nunca vai ser em termos absolutos, em sim em termos de média, tá? Então, tudo que a gente for fazer, os métodos estatísticos que a gente vai apresentar aqui nesse curso, são todos voltados para responder perguntas em termos médios, não em termos absolutos. Tudo bem para vocês? E aí, o segundo passo vem a criação de um modelo teórico, tá? Que ilustre a situação problema, né, que você está tratando na sua pesquisa, tá? Muitas vezes você, como pesquisador, não vai precisar fazer esse passo 2 aqui, porque muitas vezes você vai utilizar a teoria que já existe, tá certo? E aí, em geral, você só cita o modelo teórico que você está se baseando, tá certo? 3. E aí vem a formulação do modelo estatístico, que vai tentar descrever, tá, esse modelo teórico que você está utilizando. Então, nem sempre o modelo teórico se encaixa bem nos modelos estatísticos. Então, você vai procurar algum modelo estatístico que consiga se encaixar um pouco melhor no modelo teórico. Então, veja que existe um funil de abstração, né? Você sai do mundo aqui teórico, né? Aí você vai procurar um modelo estatístico para finalmente poder responder a pergunta que é prática. Certo? Então você sai de um mundo aqui que é mais abstrato, tá? Para um mundo aqui que é mais próximo do real, tá? Então, fazer trabalhos desse tipo são muito difíceis, tá? Porque você está unindo coisas que são fundamentalmente diferentes. Um é um mundo abstrato que existe na cabeça dos pesquisadores, dos cientistas, tá? Que é o mundo idealizado. Esse idealizado não entenda como algo que eu gostaria que acontecesse, mas uma abstração limpa, tá? De ruídos, digamos assim, tá? Mais simples, porque
o mundo é muito complicado. Então, se você for pensar em todos os detalhes do mundo, você não consegue desenvolver a sua ideia, a sua teoria. Então, o modelo teórico é um modelo mais simplificado, tá, de um problema real, de uma situação real. E aí, no meio do caminho, para você unir o mundo abstrato e o mundo real, você precisa aqui de um modelo estatístico adequado. Tá? Existem diversos modelos que foram construídos, desenvolvidos. Aqui faltou o T. Aqui faltou. Então, existem vários modelos estatísticos, tá? Um que se encaixa melhor na sua situação, tá certo? Então, aqui a gente vai apresentar alguns modelos, não todos, tá? Mas a mensagem principal que eu deixo para vocês é: se você tiver com dificuldade de encaixar algum modelo estatístico no seu problema, vá atrás de algum outro modelo estatístico, tá? Que vai representar melhor, que vai lidar melhor com o seu tipo de dados, tá certo? Então, é isso daí. Tudo bem até aí? Então, esse aqui foi o passo 3, né? Então, aqui, passo 1, passo 2, passo 3, nossa metodologia. Temos ainda o passo 4, tá? Que para alguns é um passo tranquilo, tá? Na sua pesquisa, e para outros é extremamente complicado, porque você não tem nada, você começa do zero, que é exatamente a coleta de dados, tá? Então, enquanto para alguns, tá, os dados são disponíveis, que você vai analisar, são disponíveis publicamente, então isso é mais fácil, né? Para outros você tem que pagar um dinheiro, menos fácil, e para outros você tem que pagar com tempo, né? Você tem que coletar seus dados para realizar a sua pesquisa, tá? Então veja que a coleta de dados tem que começar depois da formulação da sua hipótese, tá? E do seu modelo teórico e do seu modelo estatístico, tá? Por que isso? Porque isso vai evitar, por exemplo, numa situação em que você tem que coletar os dados, você acabar esquecendo de coletar alguma informação que seria importante do ponto de vista teórico ou então estatístico. Tá certo? Então você, antes de ir a campo, por exemplo, você tem que estar com isso aqui muito bem formulado na sua cabeça, para você, entre aspas, não dar uma viagem perdida. Você tem que ir lá coletar os dados de novo. Então, quando você faz pesquisa com pessoas, e a identidade dessas pessoas é importante, e às vezes falta algum dado que você esqueceu de considerar, você praticamente perdeu tudo que você fez, porque dificilmente você vai achar aquela pessoa, tá? Digamos que seja uma pesquisa de campo, que você vai atrás de pessoas no meio da rua, tá? Dificilmente você vai achar aquela pessoa para tentar recuperar aquele dado que você esqueceu de coletar, tá certo? Se você vai trabalhar com uma base de dados que já existe, isso daqui é menos problemático, tá? Essa ordem aqui que eu estou colocando para vocês, tudo bem? Depois você vai rodar o modelo, né? Ou seja, nós vamos estimar os parâmetros do modelo estatístico. Depois de você estimar os modelos estatísticos, tá, os parâmetros do modelo estatístico, você vai testar as suas hipóteses, tá, que foram feitas. Então, voltando para aquela situação que eu tinha dito inicialmente, você queria saber se pessoas que têm um maior grau de instrução têm um salário maior. Aí você formulou essa hipótese que sim, e aí você vai coletar os dados, você vai tratar os dados, você vai estimar os parâmetros. Com os parâmetros estimados, você vai testar as suas hipóteses, tá? Dependendo da sua hipótese, o próprio software estatístico ele já vai fazer o teste para você, tá? Às vezes é só um comando extra, é muito prático isso daí.
E aí, isso aqui às vezes está fora da pesquisa científica, tá? Então vou até colocar aqui um asterisco, tá? Que é, por exemplo, a formulação de previsões e o 8, que é implementação de políticas tá? Então, dependendo do teu problema, né? Por exemplo, se você perceber que as pessoas que estudam mais, por exemplo, não ganham necessariamente em média muito mais do que uma pessoa que não tem grau de instrução. Isso do ponto de vista de políticas públicas, de investimento público, pode ser ruim, né? Porque as pessoas podem acabar sendo desincentivadas a estudar, porque, enfim, estudar não vai aumentar o salário delas, então não vai ter nenhum retorno futuro. E aí isso aí pode ou não fazer parte, tá, do seu projeto, né? Se você quiser se limitar só à pesquisa, você para mais ou menos aqui no 6 ou então no 7, né? Isso aqui seria mais para um pesquisador, um cientista que esteja mais envolvido, tá, com políticas públicas. Ele vai atrás de alguém, tá, tentar convencer os entes públicos a tomar atitudes, né, tomar decisões a partir dos projetos dele ou de outras pessoas, tá? Tudo bem até aí? Então, vamos apresentar uma situação, tá, em que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, você pode se perguntar o seguinte, aí vem a sua pergunta de pesquisa, né? Por exemplo, preços maiores, tá? Isso aqui, preços maiores relativos a bens de consumo ou serviço. Implicam em menor demanda, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação, tá? Uma ilustração bem ingênua do que da metodologia que a gente estava empregando antes, né? Então, você começa com uma pergunta, tá? Pergunta de pesquisa, e a partir daqui você formula uma hipótese, né? Que hipótese seria essa, tá? A pergunta é: preços maiores implicam em uma menor renda, né? Então, hipótese inicial, que a gente chamar de H0, tá? O que vocês acham? Que preços maiores estão relacionados com a menor demanda, sim ou não? Sim, né? Assim, quanto mais custa o preço das coisas, tá? Menos você compra, né? Se uma Ferrari custasse 3 mil reais, provavelmente cada um assim que tivesse 3 mil reais ia querer comprar uma, certo? Mas ela custa 3 milhões, e aí fica mais difícil, tá certo? Então a hipótese aqui seria o seguinte: o preço maior está relacionado com uma demanda menor, tá?
Atente-se aqui ao termo relacionado, tá? Dificilmente, tá, você vai trabalhar com hipóteses de casualidade. O que é casualidade? Uma coisa causa outra, né? Será que o preço maior que causa uma demanda menor? Responder perguntas de casualidade são muito mais difíceis do que perguntas de relacionamento, tá certo? Por exemplo, será que o endividamento público está relacionado com o aumento da inflação? Responder essa pergunta é muito mais fácil do que responder a pergunta se endividamento público aumenta a inflação. Acarreta, causa a inflação, certo? Por quê? Porque não necessariamente uma coisa causa a outra, mas você pode estar interessado em uma relação positiva ou negativa. Então, por exemplo, se você pegar observações de várias pessoas, pede a altura e o peso de cada uma delas, vocês acham que quanto maior a altura, em média, maior vai ser o peso da pessoa? Sim. Mas você pode, entre aspas, dizer que um peso maior uma altura maior causa um peso maior? Estão relacionados. Tem um fator intrínseco, podemos dizer assim, que está relacionado com as duas coisas, que causam as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que são, sei lá, os fatores genéticos, tá? Principalmente, né? Que vai determinar quanto a sua altura e por aí vai, tá? Então não é necessariamente a altura que causa o maior peso, tá? É um fator genético da pessoa que faz ela ficar mais alta ou mais pesada, tá certo? Então tem uma série de dificuldades, tá? Que estão relacionadas com responder ou não hipóteses de casualidade, tá certo? Então, por enquanto, nesse curso, em nenhum momento a gente vai tratar de métodos, tá, que lidem com casualidade, mas eles existem, certo? E hoje em dia está muito na moda, podemos dizer assim, pesquisas que utilizam exatamente métodos que tentem extrair alguma resposta sobre casualidade, certo? Mas são métodos mais bem elaborados, como eu falei para você, tá certo? Tudo bem. E aí partimos para o modelo teórico, tá? Então, existe lá na teoria econômica, tá? Que eu já vou pegar a teoria econômica clássica. Existe um modelo teórico, tá? Que diz como os preços e a demanda estão relacionados, tá certo? Então, como é que é esse modelo teórico? Esse modelo teórico é o seguinte: imagina que existe um consumidor, tá? E o consumidor tem que fazer uma escolha, tá? De quanto de cada bem ele vai comprar. Digamos que ele só tenha 2 bens, tá? Só para facilitar nossa vida. Então, sei lá, ele só vai poder comprar banana ou laranja, tá? Então, essa teoria econômica, que é chamada teoria econômica clássica utilitarista, diz que as pessoas tendem a maximizar uma função utilidade, né? Então, por exemplo, a laranja em si, não o preço dela que importa, e sim a utilidade que aquela laranja vai poder te dar. A banana em si também não é o preço, sim a satisfação que você tem ao consumir aquela laranja. Então, o consumidor ele vai maximizar essa função de utilidade baseado em 2 variáveis, x e y, onde x é a quantidade de laranjas e y é a quantidade de bananas. Então, modelo teórico bem simples, tá? Mas esse modelo teórico é muito simples. Mas quanto mais complexo o modelo teórico, mais complexo vai ser o seu modelo estatístico, tá? Mais complexo também vai ser a coleta de seus dados, tá? Então, deixa eu voltar aqui, né?
essa piramidezinha invertida aqui que eu fiz, né? Quanto mais pesado aqui, mais peso você tem que colocar aqui, mais peso você vai ter que colocar aqui também, para suportar o que você fez antes, beleza? Então, como eu estou querendo só ilustrar aqui o início do curso, vamos começar com uma coisa bem simples mesmo, tá? Então, imagine que a economia só tem dois bens, laranja e banana, tá? E aí, o consumidor quer maximizar essa função aqui, e aí a gente vai, por simplicidade, também dizer que essa função, tá, tem é expressa por essa fórmula aqui, tá? Esse alfa, tá bom? Ele que vai medir o nível de preferência relativa entre os produtos, né? Entre os bens. Então, por exemplo, quanto maior esse alfa, maior é a preferência desse consumidor específico aqui pelo bem X, lá, banana, né? Então, quanto maior o alfa, mais ele tende a gostar mais de banana em relação a laranja, certo? E aí o consumidor vai ter que escolher uma quantidade X e Y baseado, tá, no quanto que ele pode comprar, tá? Então, esse P e esse Q são os preços, tá? Então, P e Q são os preços, tá? E o W é quanto que ele tem de dinheiro no bolso, tá? É a renda dele. Então, olha só, o consumidor vai escolher uma combinação, tá, de banana e laranja, certo? Baseado tanto nos preços dos dois bens, quanto que ele tem no bolso. Então, imagine que você vai numa feira, tá? Uma feira exclusiva de banana e laranja, você tem R$10 no bolso, e aí a banana custa 2, a laranja custa R$3 o quilo, e aí você vai decidir de acordo com suas preferências quanto que você vai levar de cada um, tá certo? Então esse é o modelo teórico, tá? Esse modelo teórico bem antigo. E aí, resolvendo esse modelo teórico, tá? Esse aqui eu já vou pular porque não está exatamente de interesse exato de vocês. Vocês vão perceber que a solução do problema do consumidor é a seguinte: log de x igual a log de alfa mais log de W menos log de P. Ou seja, quanto que ele consome, tá, do bem 1, do bem X, depende da preferência que ele tem, a preferência relativa que ele tem do bem X entre o bem Y, da renda dele e do preço. Preste atenção nos sinais que aparecem aqui. Então, ó, esse daqui é mais, é positivo, né? Então, quanto maior a preferência dele, mais ele vai consumir. Quanto maior a renda dele, quanto mais, lembra que o W é quanto que ele tinha no bolso, então quanto mais dinheiro ele tem no bolso, mais ele também vai consumir do bem X. E quanto maior é o preço do bem X, o que vai acontecer com a demanda dele pelo bem X? Vai diminuir, por causa desse sinalzinho bem aqui, tá certo? Então, esse é o modelo teórico que ilustra a nossa intuição, né, de que quanto maior o preço, menor é a demanda, tá certo? E aí? Então, o que você vai fazer? Você vai atrás de um modelo estatístico, tá,
que de alguma forma lide, tá? De alguma forma esteja relacionado com esse modelo teórico aqui, com essa previsão teórica bem aqui, tá? E o modelo estatístico que a gente vai lidar vai ser o primeiro modelo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que é o modelo linear. Como é que é o modelo linear em questão aqui? Vai ser o seguinte, vai ser x, certo? Mais beta 0 mais beta 1 w mais beta 2 p. Esse modelo aqui, vocês vão conhecê-lo a partir de agora, tá? Como regressão linear. E alguns ainda colocam ainda essa palavrinha múltipla. Múltipla por quê? Porque do lado direito você pode encontrar duas variáveis bem claras aqui, né? Que é o quê? A renda dele e o preço do bem. Então veja o seguinte, que o modelo teórico, tá? Ele é todo com logaritmo, né? Ó, logaritmo, 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 logaritmo. Mas o modelo estatístico não tem logaritmo aqui. Então, o que é que geralmente o pesquisador faz para contornar esse problema? Em vez de pegar a quantidade de demanda, ele pega o logaritmo da quantidade de demanda, certo? Porque aí o modelo estatístico vai estar exatamente relacionado com o modelo teórico. Então você cria uma adaptação, tá? Adapta o modelo teórico para o modelo estatístico que consiga encaixar, que consiga responder as hipóteses, tá? No caso a hipótese que foi feita aí. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Se não tem pergunta é porque ou estou entendendo tudo, ou estou entendendo nada, né? Espero que esteja entendendo tudo. Essas introduções geralmente são mais tranquilas. Certo? É. Vai vir as complicações, os adendos das regras, dos parâmetros, Então, o que acontece? Oi, fala. Comecei a ler a introdução desse capítulo, aí uma coisa que me surgiu sobre aqui, tipo, que pode ter ficado em conflito aqui com a leitura. No caso ali do modelo teórico, ali, o log de alfa, mas como é que eu vou especificar se a minha preferência é a banana ou a laranja, por exemplo? Não, mas aí é quando você cria o seu modelo teórico, tá? Que você já determina isso. Porque aqui o x e y são letras quaisquer. Na teoria, isso não tá bem especificado. Você que, como pesquisador, que vai especificar. Se você estiver trabalhando numa feira que tem banana e laranja, tudo bem. E aqui, alfa, tá sempre relacionado com o primeiro item. Né? Então, se o primeiro item é banana, o alfa vai estar relacionado com a banana. E o 1 menos alfa que vai estar relacionado com a laranja. O 1 menos alfa é beta? Pode ser chamado de beta também, tá? Mas assim, como eu vou aqui no modelo estatístico usar os betas, por isso que eu evitei falar de beta para não confundir uma coisa, outra coisa. Tá certo? E tanto aqui, não sei se vocês perceberam, aqui ó, o xzinho é pequeno, aqui o xão é grande. Aqui o wzinho é pequeno, aqui o wzão é grande, aqui o pzinho é pequeno, o pzão é grande. Isso vai ser padrão, tá? Todas as vezes. Sempre que a gente mudar de maiúsculo para minúsculo, tá? Vão ser coisas diferentes. O próprio software, o R, que a gente vai utilizar aqui algumas vezes, se você muda uma variável de minúsculo para maiúsculo, ele também vai entender que são coisas diferentes, tá certo? Então, se por algum momento eu escrever uma letra maiúscula que não é tão maiúscula assim, ou então uma minúscula que não é tão minúscula assim, vocês ficarem confusos, vocês perguntam para mim se é maiúsculo ou minúsculo, tá certo? E aí, esses aqui, ó, beta 0,
beta 1, beta 2 são os parâmetros, tá? Opa. Beta 0, beta 1 e beta 2 são os parâmetros teóricos. Agora vamos lembrar aquela discussão que a gente teve na aula anterior, né? De a gente pegar um dado desconhecido, jogar várias vezes e ir computando a média, né? Se a gente for computar a média, a gente nunca vai chegar no valor esperado, certo? Mas quanto mais observações a gente tiver, maior vai ser o nosso grau de confiança de que o valor médio, tá? A média aritmética, está próximo do valor esperado. Então, esses parâmetros teóricos do modelo estatístico, é que tem um modelo teórico, tá? E um modelo estatístico teórico, tá certo? Vamos chamar isso aqui de modelo estatístico. Então, esse beta 0, beta 1, beta 2 do modelo estatístico, a gente nunca vai chegar exatamente neles. Mas, se a gente tiver muitas observações, a gente vai obter aproximações relativamente boas desses parâmetros aqui em questão. E se são aproximações relativamente boas, a gente consegue responder nossas hipóteses. Então, por exemplo, se a gente pega esse modelo aqui com os dados e faz uma estimativa para esse parâmetro aqui e acha que esse parâmetro aqui, o estimado dele é menos 5, então você pode ficar confiante de que realmente é um valor negativo, valor que a gente esperava, que quanto maior o preço, menor é a demanda. Porém, se você acha um valor aqui de beta 2 próximo de, sei lá, meio, sei lá, 0,5, e aí, dependendo da quantidade de observações, você pode até mesmo refutar a sua hipótese inicial, de que, por exemplo, para esse produto específico ocorre o contrário, ocorre que quanto maior o preço, maior é a oferta, maior é a demanda por aquele bem. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, esses aqui são os parâmetros teóricos, e o que a gente vai fazer é encontrar, após a coleta de dados, né, tá? Aplicando um método, tá? Encontramos estimativas, tá? Para os parâmetros beta 0, beta 1, beta 2, né? Essas estimativas, tá? A gente vai representá-las, tá, com um chapéuzinho em cima. Então, beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, beta 2 chapéu são as estimativas, tá, dos parâmetros beta 0, beta 1, beta 2, respectivamente. Tá ok? Então, sempre que você vê um chapéuzinho, você vai imaginar que aquilo ali, tá, são as estimativas, tá? Então, existem diferenças muito sutis entre os valores reais dos parâmetros, as estimativas e os chamados estimadores, tá? Muitas vezes elas confundem essas três coisas, tá? Mas são, do ponto de vista científico, são coisas bem diferentes, cada um ocupa seu lugar na história aí. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Qual é essa diferença? Hã? Qual é essa diferença?
Os parâmetros são os valores reais, são os valores que vêm do seu modelo teórico, são valores que você nunca vai descobrir quais são de fato, tá? A não ser que você tenha domínio completo do seu modelo teórico, tá? Que na prática não ocorre, tá? Os estimadores é a forma como nós encontramos as estimativas, tá? É o processo, digamos assim, é o processo que vai ser rodado dentro do software para encontrar a estimativa. E a estimativa vai depender dos dados que você encontra, tá certo? Então, é como se fosse assim, o estimador é uma fórmula e a estimativa é o valor dos seus dados aplicados na fórmula. Deu para entender? Já vai ficar mais claro quando eu trabalhar concretamente com o primeiro modelo, que é o modelo de regressão linear, certo? Aí eu vou falar do que é um estimador no modelo de regressão linear, beleza? E aí, só vamos pro próximo. Então, a estimativa é o valor que você encontra a partir dos seus dados. A partir do dado seria o processo, né? Não, o estimador é o processo. Então, o processo eu digo assim, toma para você esse processo aqui, toma para você esse processo aqui. É o mesmo processo, mas se você tiver um banco de dados e ele tiver um outro banco de dados, vocês dois vão encontrar duas estimativas diferentes, mesmo aplicando o mesmo estimador, ou seja, mesmo aplicando o mesmo método, porque vocês têm dados diferentes. Mas se vocês tiverem o mesmo dados, vocês vão encontrar as mesmas estatísticas, beleza? Tranquilo? Então eu vou apresentar para vocês um modelo de regressão linear. Linear simples. Bom, na prática, tá? Você nunca vai utilizar, dificilmente você vai utilizar um modelo de regressão linear simples, tá? Na prática, você vai usar um modelo de regressão linear múltipla, com vários blocos de dados, tá? Com várias variáveis. Mas por que a gente ensina isso? Por questões didáticas. É muito mais fácil entender coisas menores, mais simplificadas, para aí então partir para um modelo completo, um modelo geral. Tá certo? Então, como é que é esse modelo de regressão linear? Eu também vou apresentá-lo com menos detalhes de como eu vou apresentar o modelo completo, tá? Só para fazer uma apresentação assim, meio que en passant, assim, certo? Para vocês terem uma ideia geral do que nós vamos tratar. Então você vai considerar duas variáveis, tá? Vamos deixar um pouquinho mais concreto. Vamos supor que x é a quantidade de anos de estudo, tá? E y aqui é o salário. E aí você vai considerar que esses valores aqui, tá? Eles têm uma relação linear entre eles, tá? Que relação linear seria essa? Seria assim: y igual a beta 1, tá? mais beta 2x mais epsilon, tá? Então, o que são esses beta 1 e beta 2? O beta 1 e beta 2 são parâmetros, ou seja, são valores
são números reais, fixos. Tá bom? E o que é esse epsilonzinho aqui? Esse epsilonzinho é o que nós chamamos de erro. Tá? O que é o erro? O erro, aqui um erro você entende do ponto de vista do erro estatístico. Tá? Obviamente, você não vai encontrar uma relação perfeita, linear, entre anos de estudo e salário. Porque aí então, todo mundo que tivesse 10 anos de estudo ia ter o mesmo salário. Todo mundo que tivesse 11 anos de estudo ia ter o mesmo salário. E a gente sabe que na prática não é assim, tá? Você pode esperar que existam erros, para mais ou para menos. O que é esses erros? Esses erros podem vir de variáveis que não são controladas. Tipo, sei lá, se a pessoa se esforça mais, se esforça menos, tá certo? Sei lá, se é uma pessoa que já está há mais tempo no mercado, tem várias variáveis que você pode colocar aí, tá? Para saber se isso que poderiam influenciar no salário da pessoa, tá certo? Então, quando você está considerando todas, apenas a variável quantidade de anos de estudo para explicar a variável salário, todas as outras variáveis do mundo, tá? Elas entram num erro, certo? Esse erro não pode ser qualquer erro, tá? Tem que ser um erro que a gente chama que na média ele é zero, tá? Então, os erros para mais e os erros para menos são compensados quando você tem um grande número de observações, tá certo? Ou seja, na média você espera que exista uma relação linear perfeita, tá? entre a quantidade de anos de estudo e a quantidade de salário, tá? Então você já pode ver que o modelo de regressão linear ele é muito simplificado, tá? Então por isso ele por si só já traz uma limitação muito grande, né? Porque ele considera como todas as outras variáveis, tá? Apenas erro, tá? Elas não têm poder explicativo em termos de média, tá certo? E aí, isso aqui é a sua parte teórica. E o que acontece? Você tem um conjunto de dados. Você vai ter um conjunto de dados da seguinte forma, lá no Excel, né? Sei lá. Você vai ter uma coisa assim. Vou deixar aqui no cantinho. Digamos que você tem a cabeçalho lá, né? Tipo, e dá anos de estudo, certo? E aqui salário. Aí você vai ter aqui as pessoas, né? Então a primeira pessoa você vai coletar lá. Ah, tem 5 anos de estudo e ganha R$1.000. Tem 4 anos de estudo, ganha 800. Esse aqui tem 10 anos de estudo, ganha R$2.000. Esse aqui tem 15 anos de estudo, ganha 3.500. Esse aqui tem 5, ganha 1.200. Tá? Esse aqui tem 6, ganha 1.000 e assim sucessivamente. Tá certo? Você vai formar a sua base de dados. Como é que eu vou denotar essa base de dados? Assim, esse primeiro entrada aqui vai ser o X1, X pequeno. Então, as letrinhas pequenas para a gente vão significar sempre valores de dados, tá certo? Então, quando eu coloco aqui X1, X2, X3, assim vai. XI é a iésima observação da variável X. Aí, mesma coisa aqui pro salário, né? Vai ter Y1, Y2, Y3 até YI. YI o que é? É a iésima observação da variável Y.
ao quantos dados você tem, quantos você conseguir coletar. Então, digamos que você tem um conjunto de N observações. Então, você tem dados x1 até xn e você tem dados de y1 até yn. Tudo bem até aí? E aí você vai colocar, só para ilustrar, certo? Esses dados aqui no sistema com dois eixos, né? Aqui variável x e aqui a variável y. Você coloca aqui o primeiro dado, tá? 5 e aqui 1000, certo? Coloco outro dado aqui, 4.800. Coloco outro dado aqui que é 10 e 2.000. Coloco aqui o dado 15 e 3.500. Coloco esse dado 5.200. Coloco aqui 6 e 1000. Coloco todos os dados aqui, tá? Beleza? E aí, o que é que você está atrás, né? Você está atrás de criar uma reta. Criar uma reta aqui, tá? Nesse sistema de pontos, tá? De modo que a soma dessas distâncias aqui, ó, de cada ponto até a reta, a soma das distâncias ao quadrado, tá? Seja a menor possível. Tá bom? Porque você poderia colocar... Porque o que acontece? Vamos voltar aqui, né? Então, esse aqui é o nosso modelo estatístico teórico, né? Como eu disse para vocês, esse beta 1 e esse beta 2 a gente nunca vai saber quanto é que são. Então a gente tem que achar, encontrar estimativas, tá? Então, que a gente vai chamar de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu, certo? Mas que valores a gente poderia colocar? Poderia colocar qualquer valor a princípio, certo? Mas será que qualquer valor a princípio vai, entre aspas, tá? Vai servir como uma boa explicação para os seus dados, certo? Então você quer valores beta 1 e beta 2 chapéu, de modo que a reta, né? Porque se você escolhe beta 1 e beta 2 chapéu, isso daqui vira uma equação da reta, né? Por isso que escolher beta 1 e beta 2 é a mesma coisa que escolher a posição daquela reta. Se está mais para cima, se está mais para baixo, se está mais inclinado, se está menos inclinado. O beta 1, certo? Ele te disse a reta está mais para cima ou está mais para baixo. E o beta 2 te disse se ela está mais inclinada ou menos inclinada. Tá bom? Então, escolher esse beta 1 e beta 2 é a mesma coisa que escolher uma reta como essa. E você quer uma reta que, de certa forma, represente bem os dados que você colocou no sistema de dois eixos, tá? Porque, obviamente, você nunca vai encontrar uma reta que encaixe perfeitamente em todos os pontos, tá? A não ser que existisse como eu falei antes, né? Uma relação perfeita entre anos de estudo e salário. Provavelmente você não vai encontrar isso. Aí você quer encontrar uma reta que melhor se adeque. Então, melhor se adeque, né? Seja melhor. Você uma informação muito abstrata, né? O que é melhor se adequar? Então você precisa deixar isso de maneira mais objetiva.
Uma das formas, tá, de você deixar essa frase um pouco mais objetiva é dizer o que esse melhor se adequa. E vai ser o que pra gente? Vai ser a reta que minimiza essas distâncias aqui. Tá certo? Tranquilo para vocês? Então eu meio que encontrar os menores estimadores. Então você meio que encontrar os menores estimadores. Não, eu vou fazer o seguinte. Você vai montar esses valores aqui, tá? Quando você subir, e aí o que acontece? Né? Aí isso daqui, você vai, para cada valor x1 que você substitui aqui, você vai encontrar o que a gente chama de valor estimado para a variável y, que aqui no gráfico seria exatamente esses valores aqui que estão sobre a reta de regressão, certo? Então, esses valores que estão sobre a reta de regressão, os valores de y que estão sobre a reta de regressão, tá? São os valores estimados para a variável y, tá certo? Quando você faz isso e joga aqui nessa primeira equação, o que você vai obter? Você vai obter o seguinte, ó, que y chapéu menos beta 1 chapéu menos beta 2 chapéu x é igual ao erro estimado. Então, quando você minimiza aquela distância, você está minimizando isso daqui, certo? Ou seja, você está minimizando os erros. Então, por isso que é um bom chute você fazer isso, tá? É a única forma de você fazer? Não, não é a única forma, tá? Esse é um método que a gente chama de método dos mínimos quadrados, que é um método que a gente resolve a regressão linear tentando minimizar a soma dos erros ao quadrado. De novo, isso aqui é só uma exposição geral, um esboço, porque a gente vai apresentar logo a seguir, tá certo? Então, o objetivo daqui nosso é minimizar esses erros aqui, tá? Por quê? Intuitivamente você observa que se você colocar uma reta genérica bem aqui, certo? Sei lá, tá aqui. Assim, certo? Esses erros aqui, que agora seriam os amarelos, seriam muito maiores. Por quê? Porque essa reta aqui está explicando menos esse conjunto de pontos do que a reta vermelha. Dessas duas retas, a vermelha e a amarela, qual que você acha que representa melhor os pontos pretos? A vermelha ou a amarela? A vermelha, ela está mais próximo assim, da região central, digamos assim, onde os pontos estão. Já o amarelo está distante. E visualmente você percebe que esses erros aqui amarelos, a soma deles vai ser muito maior do que a soma dos erros em vermelho. Por isso que é uma boa ideia você minimizar esses erros ao quadrado, porque você estaria encontrando uma reta que estaria mais próxima da região central dos pontos. Deu para entender? Tranquilo? Então, como a gente viu aqui, aqueles erros, né? Opa. Os erros, eles podem ser expressos assim de forma: y tá colocando minúsculo, tá? Menos beta 1, tá assim, mais beta 2 x, tá certo? E aí, o que você quer? Nosso objetivo é o quê? Tá aqui os erros, tá? Mas em vez de falar dos erros, o ideal é que você fale nos erros ao quadrado. Por que erros ao quadrado? Alguém saberia me dizer? Porque em vez de olhar só o erro, tá?
o ideal é que você olhe o erro ao quadrado. Eu acho que seria por causa do que? É a diferença da reta do ponto em si. Aham. E há diferenças positivas Isso. e negativas, para cima do valor padrão e abaixo. E de repente, se você fosse só fazer com um valor sem ser ao quadrado, tenderia a zerar. Você foi quase perfeito. Se fosse sem os valores ao quadrado, se você quiser minimizar a soma, como exatamente você falou que tem os positivos e negativos, o ideal seria deixar todos negativos. Ou seja, o que seria deixar todos negativos? Pegar uma reta que está acima de todos os pontos. Se você pega uma reta que está acima de todos os pontos, essas distâncias aqui vão ficar todas negativas. E aí, se você jogar essa reta que está acima lá para infinito para cima, aí vai ficar cada vez, os erros vão ficar, a soma dos erros vão ficar cada vez menores. Tá certo? Então não teria sentido você fazer isso. Então o ideal é você pegar realmente a distância. Como é que você pega a distância? Utilizando o quadrado, tá certo? Então, já adiantando uma pergunta que todo mundo, quando está estudando sozinho, se faz, tá? Que é por que você usa o quadrado e não o valor sem ser o quadrado, tá certo? E aí, vamos só simplificar isso daqui. Isso aqui, se você efetuou o quadrado aqui, vai dar o quê? Vai dar y ao quadrado menos, mais beta 1 ao quadrado mais 2 beta 2 xi ao quadrado. Deixa eu ver aqui, mais 2 beta 1 beta 2 xi menos 2 beta 1 yi menos 2 beta 2 xi, certo? E aí, esse aqui é o erro da observação I. E aí o que você quer fazer? Você vai somar todos os erros. Então esse símbolo aqui é o símbolo somatório, tá? É a soma de todos os erros. Então, soma de todos os erros ao quadrado, com esse I valendo de 1 a n. Então, vamos aqui juntar, vai ficar o quê? Vai ficar somatório do yi ao quadrado, mais n vezes beta 1 ao quadrado, mais beta 2 ao quadrado, somatório xi ao quadrado, deixa eu ver aqui, mais 2 beta 1 beta 2 somatório xi menos 2 beta 1 somatório do yi menos 2 beta 2 somatório do xi. Certo. E aí, né? Então, isso daqui é uma... isso aqui tudo, tá? Eu sei que ficou feio, mas é a vida, tá? Isso aqui tudo é a soma dos resíduos, dos quadrados dos resíduos, tá? SSR, tá? Que depende de dois valores, depende do beta 1 e depende do beta 2. Aí você fala para mim o seguinte: tá, mas depende do y1, dos y, depende do x, depende dos y ao quadrado, depende do x ao quadrado. Tá, depende desses caras aí. Aqui eu errei alguma coisa, peraí. Aqui faltou YI. YI, pronto. Depende desses produtos aqui, tá? Tá, mas esses valores, o x, do x1 até o xn, do y1 até o yn, são valores de dados, tá? São valores concretos. Os valores que você tem que escolher, lembra que você só quer escolher
a melhor inclinação possível, já com os dados colocados no sistema com 2 eixos. Então, lembre como é o procedimento. Você coloca os pontos no sistema de 2 eixos. Só aí depois você escolhe a reta que melhor representa esses pontos no sistema de eixos. Então, nesse troço gigante aqui, os seus únicos valores de escolha são o beta 1 e o beta 2. Ou seja, isso aqui é uma função com 2 variáveis. E aí você vai minimizar uma função de 2 variáveis. Não sei se vocês lembram lá do curso de cálculo, como é que você minimiza uma função? Você deriva igual a 0, certo? Aqui você tem uma função de 2 variáveis. Então, para você minimizar isso daí, você vai derivar igualar a 0 nas 2 variáveis. Tá? Eu não vou fazer isso, tá? Mas eu acredito que o Madala faça, então eu recomendo que vocês olhem, tá? Mas o que é feito aqui é o seguinte: é encontrar valores beta 1, beta 2, de modo que a derivada, tá, dessa função em relação a cada um dessas variáveis agora, o beta 1, beta 2, seja 0. Então, para ser derivada igual a 0, derivada igual a 0, é possível, se você fizer as contas, tá, você vai ver que só existe um único valor beta 1 e beta 2, de modo que esses 2 valores sejam 0. Então, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu são os valores que fazem com que a soma dos quadrados dos resíduos, certo? Que depende aqui do beta 1 e do beta 2, seja a menor possível, tá? E aí, para esse caso particular, tá? Depois que você faz as contas, você encontra os valores desses parâmetros, tá? Fazendo os cálculos, eu tenho aqui numa folha de papel, eu fiz os cálculos, tá? Tem no Madala também, se vocês quiserem olhar depois. Então, fazendo os cálculos, tá? Depois de meia página de conta, você encontra essa formulinha aqui, ó, do beta 2. Então, o beta 2 vai ser o quê? O beta 2 vai ser somatório do x e y barra menos somatório do x e y 1 sobre n somatório xi ao quadrado menos somatório do xi ao quadrado. Então, o que os barras, tá? Então, o x barra e o y barra são as médias, tá? Aritméticas são as médias aritméticas dos parâmetros, tá? Então, esse aqui é o beta 2, tá? Vocês estão copiando aí? Se vocês terminarem de copiar, me avisa que eu vou colocar o beta 1. Eu vou colocar no Dropbox. No Dropbox? É. E o vídeo eu vou colocar no YouTube. E o quê? Eu tô gravando. Não se preocupe que eu não tô gravando vocês. E direitos autorais? Direitos autorais. Se o YouTube me pagar R$1 para cada visualização, eu tô feliz. Parece que a cada, eu estava vendo o vídeo, que a cada 100 mil visualizações parece que ganha R$1. A gente pode ter esperança que o curso de análise de dados vai ser visto por 100 mil pessoas, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu prometo o seguinte: o dinheiro que eu ganhar com esse curso aí, eu divido com vocês. Vou divulgar o canal. Tá bom.
Só que não se esqueçam, né? São seis alunos, né? 0 dividido por 6 é 0. Tá? Pode passar? E o beta 1, tá? Chapéu, ele é encontrado, tá? A partir do beta 2 chapéu. Eu vou reescrever aqui o beta 2 também, tá? Só porque eu quero fazer um comentário. Pronto. Então, o que são esse beta 1 chapéu, esse beta 2 chapéu que eu escrevi do jeito que está aqui, tá? Esses valores aqui são, tá? São os estimadores de mínimos quadrados. Por que estimadores? Porque aqui está apresentando um método, tá vendo? Ele está dizendo como você tem que fazer para encontrar as suas estimativas, de acordo com as observações que você tem, certo? Então, se você muda os valores do xis, dos yis e da quantidade de observações que você tem, automaticamente esses valores aqui vão mudar. Concorda comigo? Então, esses betas aqui, do jeito que eu coloquei, são os estimadores. Mas quando você pegar um grupo específico, tá? Um conjunto específico de dados, aí você vai obter estimativas baseado naqueles estimadores. Então, por exemplo, se você tiver esses valores aqui, você consegue encontrar o beta 1 chapéu, o beta 2 chapéu, tá certo? E aí você vai encontrar as estimativas. Bom, então, deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tá. Por exemplo, você pode tentar fazer a questão 16 do capítulo 3 do Madala, tá? Então, capítulo 3, e questão 16, tá? Mas na questão 16, ele pede para você obter intervalos de confiança, coisa que a gente não falou até agora, certo? O que eu quero que você faça nessa questão aqui, 16, capítulo 3, é o seguinte: achar os valores, tá? Dos parâmetros. Achar os valores parâmetros. Ao invés de fazer o que ele pede, tá? Que é o item A e o item B, você troca aí o item A e o item B pelo item A', tá? E o item A' é achar os valores parâmetros beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, tá? Os parâmetros não, né? Não tá o nome das estimativas. Ativas, tá? Utilizando os estimadores de
mínimos quadrados, beleza? Então isso aí vai ser um bom treino, porque lá ele te dá exatamente todos esses valores aqui, então o que você vai ter que fazer é só aplicar nessa formulinha aqui, tá? E encontrar os valores estimativos. Beleza? Bruno, Oi. sempre encontro o beta 2 primeiro para depois deixar o beta 1. Hã? Eu sempre encontro o beta 2 primeiro para depois deixar o beta 1. No papel, sim, né? Mas no software ele faz tudo ao mesmo tempo. Tá? É o que a gente vai ver logo em seguida, que o software ele não diferencia entre regressão simples e regressão múltipla. E tudo encara como regressão múltipla, porque a regressão múltipla, uma regressão simples é um caso particular de regressão múltipla. Então, esses parâmetros betas, ele encontra resolvendo um sistema linear. Então, ele encontra todos os betas, assim, praticamente todos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, eu acho que dá para fazer uma pausa agora, né? Deixa eu ver aqui.